Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vi uma coisa que chamou a minha atenção. Assim, pesquisando na internet, eu vi um rapaz tentando explicar como foi que Jesus andou sobre as águas, tá certo? Então a hipótese do rapaz é que ele tinha de alguma forma mexido no estado físico da água, tá ok? Quer dizer, em vez de tornar, quer dizer, ele tornaria a água sólida, de forma que ele pudesse caminhar sobre as águas, tá certo? Então ele tentava explicar que o Cristo, achei interessante a questão, de alguma forma teria condições de mexer com a estrutura da água, pelo menos modificar o estado físico da água, né? Na verdade, isso foi uma coisa que o Isidro já tinha colocado algumas questões, porque o Cristo ele é um avatar, tá certo? Então o que aconteceu realmente como foi que o Cristo andou sobre as águas, não foi bem ele mexendo com o estado físico da água ou a estrutura molecular da água, não, tá certo? O que aconteceu foi o seguinte: o Cristo ele baixou a gravidade, tá certo? Então vamos tentar entender como foi que ele fez isso. O campo gravitacional da Terra gira em torno de 10 elevado a 25 joules, tá ok? É um seguido de 25 zeros. Isso é o campo gravitacional da Terra. A Terra ela tem uma superfície mais ou menos de 500 milhões de quilômetros quadrados, tá ok? Isso é a área superficial da Terra. A Terra, como todo mundo sabe, ela é uma esfera gigantesca, tá certo? Então, se você dividir o valor total do campo gravitacional da Terra, que é 10 a 25, dividido pela sua área superficial, você vai ter mais ou menos 10 a 16 joules de energia a cada quilômetro quadrado, tá ok? É um cálculo simples, tá? Só que vamos tentar entender. O Cristo ele não baixou toda a energia do campo gravitacional terrestre, tá certo? Aí seria muita energia. O que ele fez basicamente foi baixar o campo gravitacional do chamado Mar da Galileia, isso lá no estado de Israel. Na verdade não é bem um mar não, é um lago, tá ok? As dimensões desse lago é mais ou menos 20 por 20. Imagine um quadrado de 20 por 20. Então você teria mais ou menos 400 km² de área superficial desse lago, que é chamado de Mar da Galileia. Tá certo? Então se você multiplicar 10 a 16 joules por quilômetro quadrado vezes 400 km², você vai encontrar mais ou menos uma energia de 10 a 18 joules. Veja bem, o Cristo gastou 10 a 18 joules de energia para andar sobre as águas. Não foi bem ele alterando a física molecular da água ou alterando o estado físico da água, não. Tornando a água sólida, como colocou o rapaz da internet. Tá certo? Eu até acho interessante, o rapaz tenta compreender, né, a vida de Jesus, porque Jesus é considerado um Deus na Terra, né? Então veja bem, ele baixou o campo gravitacional do lago, tá ok? Durante um certo tempo. E esse consumo de energia para baixar o campo gravitacional do lago, do Mar da Galileia, foi equivalente mais ou menos a 10 a 18 joules de energia. Então, para ter uma ideia desse nível de energia, você veja, por exemplo, que o consumo de energia elétrica no Brasil é 10 a 18 joules, tá ok? Tá certo? Então veja como é uma energia respeitável. Então você pode analisar também como sendo, por exemplo, a energia de uma bomba de hidrogênio, né? Que é uma arma destrutiva construída aí pelos americanos, pelos russos, né? Tá certo? Você vê que
é muito mais do que a energia das bombas que lançaram no Japão, né? Mais ou menos aí eu acho que 10 mil vezes mais, né? Seria equivalente, porque as bombas foram mais ou menos 10 a 14, 10 a 18 seriam 4 fatores. Então seria mais ou menos 10 mil bombas que lançaram no Japão em agosto de 45, tá certo? Então veja que é um nível de energia respeitável, né? Mas também o Cristo, ele tem muita energia. Ele tem aí, segundo o Isidro, ele tem 10 a 80, né? Para você tentar entender o nível de energia do Cristo, é mais ou menos o nível de energia do tempo nesse universo, tá certo? O nível de energia, eu calculei esses níveis de espaço, do tempo e da matéria. O nível de energia de Jesus Cristo é mais ou menos 10 a 80. Então ele tinha energia, tá certo, para abaixar o campo gravitacional da Terra e andar sobre as águas, tá ok? Tá certo? Então foi bem como o rapaz colocou, é que alteraria o estado da água de líquido para sólido, ou talvez alterasse a física molecular da água. Não era bem assim, né? Na verdade seria alterar o estado físico da água, né? Para torná-la sólido e caminhar sobre as águas, tá certo? Bom, isso aí foi um dos milagres do Cristo, tá ok? Então veja que ele, para baixar o campo gravitacional do lago, não foi em toda a Terra, tá certo? Apenas no lago ele gastou 10 a 18 joules. Outra questão que eu queria falar, por exemplo, outro milagre do Cristo que talvez seja um assunto que eu acho interessante, né? Que a vida do Cristo é muito interessante, né? Veja que ele 2 bilhões acham que ele é um deus da terra, né? Você vê as religiões cristãs, não é isso? Não é isso? Ele é considerado um deus na terra. O Cristo é um avatar, tá certo? Então as pessoas tentam entender. Eu acho interessante o rapaz tentar entender aí como foi que o Cristo andou sobre as águas, tá certo? Então vamos falar também um outro milagre que a Bíblia sinaliza, né? Que a Bíblia, eu acho um livro interessante. Tem muitas, a história de Jesus, de Moisés, de Josué, Sansão. Sansão é super interessante também, né? A Bíblia é um livro interessante. Mas vamos falar do segundo milagre. Jesus estava numa festa, né? Segundo a Bíblia, tá ok? É porque tem muita gente que às vezes não acredita, acha que Jesus historicamente, né, não é registrado, só registros bíblicos, né? Mas ele desceu sobre a terra, tá certo? Então vamos lá. Então ele estava numa festa e a turma estava bebendo mesmo, né? Naquela época. Você vê que a questão da bebida é uma coisa presente da história do homem, né? E hoje tem cerveja, tem outras formas de bebida, mas na época era muito vinho, né? Porque o vinho, se você fizer um estudo, o vinho tá desde 3 mil anos aí, 4 mil anos antes de Cristo, entendeu? É interessante a história do vinho. Eu acho até interessante. Uma vez eu pesquisei. Aí, no instante lá da festa, simplesmente acabou o vinho, né? Aí, o que foi que aconteceu? A Maria, mãe de Jesus, chegou. Na verdade, falaram para Maria: olha, Maria, o vinho acabou. Aí, assim, deram a entender se Jesus não poderia resolver o problema, né? Eles já achavam ele aí um cara muito especial, tá certo? Aí a Maria, vou falar com Jesus. Aí ela chegou para Jesus e disse: meu filho, o vinho acabou. Aí ele responde de uma maneira interessante: minha mãe, não chegou ainda meu momento. Eu acredito que ele quis dizer assim, que não chegou o momento da missão dele, né? Dele ser reconhecido como profeta, né? Tá certo? Aí a Maria insistiu. A Maria disse: meu filho, você não teria como resolver o problema? Então é aquela história, uma mãe pedindo, né? Aí o filho faz, né? Aí Jesus pediu que colocasse assim uns 4 jarros, um jarro grande, com capacidade normalmente para 100 litros, né? E botaram a água, tá certo? Encheram os jarros, né?
100 litros em cada jarro. Então colocaram, pediram a Maria, olha, faça o que ele disser, tá certo? Aí encheram os 4 jarros, tá ok? Aí, segundo a Bíblia também, ele parece que toca a água, tá ok? Ele toca a água dos 4 jarros. Então aí, de um instante para outro, depois de um certo tempo, a água se transforma em vinho, não é? O pessoal deve saber, ou aqueles que não saibam, o vinho é uma bebida alcoólica, tá ok? O vinho tem álcool, é álcool etílico, é uma molécula orgânica, tá certo? Tá ok? O álcool etílico é uma molécula orgânica, certo? O vinho ele é produzido a partir da fruta, da uva, né? Através de uma fermentação. Através dessa fermentação, que são micro-organismos, fermenta e produzem o vinho, né? E com isso produz o álcool, tá certo? Esse processo de fermentação produz o álcool etílico. Então aí veja bem como é interessante. Então Jesus, de alguma forma, tá certo? Ele mexeu com a física molecular da água. Não é verdade? Não é isso? Ele, de alguma forma, ele produziu o vinho, e esse vinho tinha o álcool etílico, tá ok? Veja aí como é interessante a questão, não é? Ele produziu aí 400 litros de vinho, tá ok? Isso tá lá na Bíblia, né? Mas tem muita gente que não acredita, enfim, que desculpa, que Jesus tem essa capacidade de andar sobre as águas, de transformar água em vinho, né? Então muitos acham que ele é um homem comum, é um revolucionário, mas não é bem assim não. Jesus é um avatar, tá certo? Jesus, para quem só uma ideia, Jesus tem uma compreensão mais profunda ou mais forte na física que Einstein, tá ok? Bom, então é isso. Ele transformou mais ou menos 400 litros de água em vinho. Ele transmutou, tá certo? Ele mexeu com o microcosmo, porque as moléculas de água tá num nível microscópico, tá aqui. Desculpa. As moléculas, a molécula de água, ela tá sujeita aí, mais ou menos, os efeitos quânticos, né? Os efeitos quânticos, você sabe que o pessoal que estuda física, os efeitos quânticos do microcosmo, as partículas subatômicas, o elétron, o próton, você tem o átomo, né? Você tem as moléculas, a molécula d'água está sujeito às leis do microcosmo, às leis da mecânica quântica, tá certo? Então eu estou falando essas coisas aqui para você entender que é possível você mexer com as leis físicas, seja do macrocosmo ou seja do microcosmo, tá ok? Aí o cara é um avatar, tá certo? Jesus é um avatar, não é qualquer um. Não é qualquer um que é capaz de mexer com as leis físicas, tá certo? Seja as leis físicas do macro, ou seja as leis físicas do micro, tá certo? Porque a gravidade, o pessoal da física sabe que são as leis do mundo macro, né? As equações do Einstein, né? A teoria gravitacional, gravimétrica do Einstein é uma teoria do macro, embora os físicos tentam outras teorias, a gravidade quântica é uma interpretação do micro, né? Mas por enquanto o que prevalece mais desculpe, é a teoria do Einstein, tá certo? Então veja bem, o Cristo ele mexeu com as leis físicas do macro e ele mexeu também com as leis físicas do micro, tá ok? Talvez aí muitos não acreditem, né? Como é que um indivíduo possa mexer com as leis físicas? Mas aí é que tá. Não é uma pessoa comum que é capaz de mexer com as leis físicas, tá ok? Teria que ser um avatar. Jesus Cristo é considerado um Deus na Terra, tá certo? Tá ok? Então é isso, era mais ou menos eu queria dizer. O rapaz
da internet tentou compreender como foi que o Cristo andou sobre as águas, você veja às vezes a intolerância, as pessoas, né? Eu via nos comentários falando assim, debochando o rapaz. Ah, o cara é esquizofrênico, é doido. O cara tá tentando compreender aí o Cristo, né? Então, é triste, né? Às vezes a intolerância do ser humano, não é verdade? Foi uns 2 ou 3 dias atrás que eu vi assim, o debate, né? O rapaz conversando com esses entrevistadores, né? Então ele falava um pouco sobre a mecânica quântica e ele achava que o Cristo tinha mexido para andar sobre as águas, tinha mexido no mundo quântico. Mas não foi bem assim não, tá certo? Ele mexeu com o mundo quântico quando ele transformou a água em vinho. Aí ele mexeu com a física molecular da água, tá certo? É só... Coloquei esse vídeo assim só pra... É porque eu tenho um problema respiratório, porque eu fico... Eu tenho um problema respiratório e fico respirando mal. Mas só concluindo. Então, um avatar, ele é capaz de mexer com as leis físicas, tá ok? De regulamentar ou alterar essas leis. Ok? Então o Cristo, ele é capaz de fazer isso. Ele é um Deus galáctico. Depois, mais à frente, eu falo a respeito dos deuses galácticos. Você tem uma hierarquia cósmica que vem do Deus planetário até o Deus universal. Tá ok? Então, só resumindo, explicando aí 2 milagres do Cristo, que foi andar sobre as águas e também transformar água em vinho. Ele mexeu no primeiro evento com a gravidade, que é uma lei do macro, pelo menos as equações do Einstein. E mexeu também com o mundo micro, mexeu na estrutura molecular da água. Tá certo? Então ele mexeu com as leis do macro e com as leis do micro. Tá ok? Então é isso, era basicamente isso aí que eu tinha para dizer. E e outro vídeo aí, daqui uma semana, eu vou fazer um vídeo para dizer mais ou menos aí meu planejamento. Eu fiz um planejamento aí de uns 18 vídeos, né? Então eu vou dizer aí quais são os temas. Quais são os vídeos que eu vou explorar. Ok? Isso eu vou fazer outro vídeo. Eu não quero fazer nesse para não ficar muito extenso, tá ok? Então é isso. Resumindo, Cristo é um avatar e ele é capaz de mexer com as leis físicas, seja do macrocosmo, seja do microcosmo. Ok, obrigado aí pela atenção. E no próximo vídeo eu falo aí do planejamento dos vídeos que eu vou fazer. Ok, obrigado, viu?